Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Caio, para concluir, eu queria que você falasse um pouquinho sobre subjetividade e linguagem. Você sabe, o meu canal ele tem a preocupação acadêmica, mas assim, você não precisa se preocupar em rever o teu artigo lá atrás, que eu andei dando uma lida. Buscando assim, uma aproximação / distanciamento entre o Nietzsche e o Foucault. Fala um pouquinho sobre isso, a conversa assim, de boteco mesmo. Como é que você ficou interessado? Como é que foi isso? Bom, isso daí se deve principalmente à minha querida orientadora do doutorado, a Thelma Alessia Fonseca. Foi até bom você ter feito a pergunta, se eu posso mencioná-la, né, e fazer a homenagem aqui. Ela pesquisou esse assunto no Nietzsche, no doutorado. E uma das questões Desculpa, Caio, ele era filólogo, né? Exatamente, isso. Tem uma transição dele, né, dos estudos de filologia clássica para os estudos de filosofia, e claro que ele nunca abandonou também a filologia. E a Thelma, ela estudou justamente esses textos. O curso de retórica dele, ele tem um curso de retórica latina, que ela traduziu, a Thelma, está no caderno de tradução da USP. Também tem um texto de juventude dele, que hoje já é mais conhecido, mas quando a Thelma fez a pesquisa não era tão conhecido, chama-se Da Origem da Linguagem. E daí a Thelma ofereceu um curso lá na UFSCar, foi um dos primeiros cursos que eu fiz no mestrado, sobre o tema da linguagem em Nietzsche. E antes do Nietzsche, ela falou de vários outros autores que o Nietzsche leu e discute, que, por exemplo, Rousseau, né? O Rousseau tem aquele ensaio sobre a origem das línguas, o Fichte tem um texto sobre as línguas também, que o Nietzsche leu. Claro, passou pelo Kant, Humboldt, Herder, autores da tradição alemã. A filologia alemã foi muito influente no século XIX, nos estudos, misturada com os estudos de lendas, né, chamados os estudos. Por um tempo se chamou de folclorismo, mas hoje já não usa mais o termo folclore, né? É mais antropologia dos mitos, enfim. Esses todos, eles estudavam esse assunto, o Nietzsche bebeu na fonte, escreveu sobre isso, a Thelma fez o doutorado dela sobre isso. E daí eu fiz a disciplina e acabei escrevendo um artigo tentando comparar esse tema em Nietzsche com esse mesmo tema em Foucault, que era o autor que eu estava pesquisando. E aí resultou em algumas divergências no final, né? Primeiro eu tentei mostrar as confluências, o que a análise do Foucault tem que deve ao Nietzsche, que é confessadamente nietzschiana, né? Sobretudo na arqueologia, que é os anos 60, e na genealogia, que são os anos 70, na cronologia estabelecida pela crítica, né, do Foucault, sempre tem problemas em estabelecer de forma muito rígida isso, né? Mas, assim, falando de modo grosseiro, né, os anos 60 é a arqueologia, que são os estudos sobre os vários livros que Foucault escreveu sobre, primeiro, a loucura, a medicina, a literatura, aí vem as palavras e as coisas, em que a literatura tem um papel fundamental, e depois a arqueologia do saber. Esses 5 livros e vários outros artigos e tal é o período dos anos 60. Nos anos 70, aí a gente costuma dizer que o Foucault teve uma guinada para a genealogia do poder. Aí, no meio dos anos 70, veio o Vigiar e Punir e a História da Sexualidade, volume 1. E também vários artigos e cursos, né, uma obra imensa. E aí a questão da linguagem e a relação da linguagem com a subjetividade, ela perpassa os anos 60, os anos 70 e nos anos 80, o Foucault morreu em 84, tem uma outra guinada, né, que também é difícil de situar e tal, mas falando grosseiramente, costuma-se dizer que é uma guinada ética. Então, os últimos textos do Foucault comumente são conhecidos como a fase ética do seu pensamento. E daí tem uma ressignificação do papel do sujeito, da subjetividade, a questão da linguagem, ela reaparece, né? Mas aí, se a gente, como eu lia na época, né, se a gente for estabelecer uma relação entre linguagem e subjetividade nas 3 fases do Foucault, e depois comparar como que o Nietzsche tinha pensado essa relação,
tem pontos paralelos, né? São coisas que acontecem paralelamente, mas também tem uma divergência lá no final. Eu li assim, pelo menos, né? Pode ser que tenha gente que discorde dessa leitura, claro. E no Nietzsche também é difícil, porque o Nietzsche também não é um autor sistemático, o Nietzsche também tem recuos, a Thelma mesmo mostrou isso na tese dela, né? Esses textos que eu me referi aqui, o da origem da linguagem, curso de retórica, é da juventude. Aí tem um longo silêncio sobre o tema da linguagem, de uns 8 anos, né? Depois ele reaparece no volume 5, no livro 5 da Gaia Ciência. Para quem não lembra, a Gaia Ciência, o Nietzsche escreveu os 4 primeiros livros, publicou, depois ele escreve o Zaratustra, e depois ele escreve o livro 5. Então, naquela cronologia crítica que é feita, né, geralmente se diz que o livro 5 da Gaia Ciência já está em outra fase. É claro que também é difícil falar em fase e tal, mas grosseiramente sempre, né, falando aqui de uma forma bem rápida, o livro 5, então, já é depois do Zaratustra e tal, então a questão da linguagem ela já tem um outro tratamento e está inserida em um outro conjunto de problemas. E depois o Nietzsche também continua isso e acaba tendo aquele surto mental e a obra dele é interrompida. O Foucault também não concluiu, a obra dele também foi interrompida, né? Ele também teve uma morte súbita e acabou de sair, faz uns 2 ou 3 anos, o volume 4 da História da Sexualidade, que é póstumo, né? Então, as duas obras têm essa questão dos fragmentos póstumos, no caso do Nietzsche e no caso do Foucault também, né? Mas no meu artigo eu me limitei só a analisar, primeiro a sombra da Thelma, né? O tema do Nietzsche, eu tomei de empréstimo dela, a parte do Nietzsche, e a parte do Foucault foi o meu acréscimo. Aí eu tentei mostrar que tem algumas divergências, né? A principal divergência é a questão com a subjetividade, lá no final, no Foucault, no chamado último Foucault, na fase ética, ele discorda um pouco do Nietzsche, né? E aí tem aquela questão, o Nietzsche no Zaratustra fala que o bom discípulo nunca pode seguir totalmente o mestre, né? Então, o melhor discípulo é aquele que acaba traindo o próprio mestre em algum ponto. E aí que ser nietzschiano é não ser nietzschiano, né? E não ser nietzschiano é ser mais nietzschiano ainda do que os que se julgam nietzschianos. Então, acho que aí tem uma relação que é de uma divergência, mas que o aproxima mais ainda do que o Nietzsche queria. Quer dizer, pessoas que se alimentem do que ele escreve, do que ele pensa, mas para pensarem por si mesmos, as suas próprias questões. E acho que o Foucault fez isso no final, né? E aí, quando ele abre essa divergência, quando ele ressignifica o papel do sujeito, aquelas críticas que o Nietzsche tinha feito ao Sócrates, o Foucault discorda, né? O Foucault acha que não, que o Sócrates não é. Tem outra leitura. O Nietzsche falava que o Sócrates era suicida? Por causa da cicuta e tal, né? A questão do galo asclépio é um tema da filosofia interessante enfim, de refletir sobre ele. E o Foucault discorda dessas questões por conta de uma série de... Não daria para explicar tudo aqui, né? Fica o artigo aí, quem quiser ler. Então, mas, aproveitando, tem um site, o caiosolto.com, onde eu organizei o acervo das conversações e tem lá uma aba com os meus textos. Aí lá na aba textos, aí tá lá todos os meus textos publicados, inclusive esse daí também. Aí, sobre subjetividade, linguagem, Nietzsche e Foucault, é um artigo que tem já uns 10 anos que eu publiquei. De lá para cá, eu já mudei meus temas de pesquisa, né? Esse tema específico já não é o tema que eu estou pesquisando. Mas Você está fazendo um pós-doc? Estou na PUC do Paraná, sob supervisão do Francisco Boca, e a gente está pesquisando lá o Canguilhem, né? Talvez seja aí uma continuidade do doutorado, e eu estou traduzindo o doutorado do Canguilhem. O Canguilhem, na verdade, ele tem 3 doutorados. Eu estou traduzindo o terceiro dos 3, que não tem tradução ainda para nenhuma língua integral. Caio, pela tua experiência, quando você teve a oportunidade de ver os arquivos lá na França com o material dele, eu acredito que você seja uma das poucas pessoas que tem uma série de informações a respeito da produção dele aqui no Brasil. Sim, no Brasil a gente agora está criando um grupo já. Eu faço parte de um grupo lá na PUC Paraná que pesquisa o Canguilhem. Tem alguns outros pesquisadores,
eu poderia nomear, por exemplo, o Tiago Santos Almeida, que é da história, que também pesquisou os arquivos. Acho que do Brasil que foi nos arquivos, eu posso estar esquecendo de alguém, mas eu tenho certeza de mim e do Tiago. O Vinícius Armiliato, que é da PUC Paraná, também está pesquisando canguilhem. E daí já tem uma publicação lá pela PUC Paraná, agora vai sair o segundo volume, que é a coletânea de textos sobre o canguilhem. O canguilhem, ele nasceu e morreu mais ou menos em... Assim, você lembra? Data de nascimento? 1904 a 95. É mais um dos pensadores que atravessaram 2 guerras mundiais. E lutou na segunda. Alguns deles. Alguns resistência. Ele lutou como resistente na segunda, perdeu amigos, né? Pôs sua vida em risco, lutando contra a colaboração francesa ao nazismo. O Walter Benjamin suicidou porque achou que ia ser pego, né? Exato. Você sabe da história do Walter Benjamin, que descobriram que ele tinha um contrato com a USP? Ele não ia para os Estados Unidos, ele ia passar por lá e vir para o Brasil. Caio, você morou em São Carlos, cara? Morei, né? Eu dei aula lá e fiz o doutorado, eu morei lá de 2013 a 2017. Para quem não é do estado de São Paulo e não conhece, é aqui, né? Relativamente próximo à região de Campinas, né? Ao UFSCar. Legal, Caio. Olha, muito obrigado por separar esse tempinho aí para a gente prosear, né? Bater papo. E eu vou deixar um convite aqui. Você citou vários canais aí, né? Se você lembrar de mais algum que eu não tenha colocado aqui, ó, Agenciamento, Central Filosófica, Escuta Plena, tem lá o podcast que eu já conversei com 3. Você, como é que chama aquele rapaz aí do Rio, menino novinho, que tem o... Como é que é? Está aqui na relação, eu bati um papo com ele também, acho que eu não sei se é da Central. E também conversei com o pessoal lá do Ceará, que tem um podcast, Filosofia Pop. Então, qual que é a proposta assim, e o convite? Para todos nós andarmos juntos. Eu faço questão de divulgar todos os canais, convidar todos para prosear e vamos andar juntos aí nessa empreitada. Eu só discordo de você num ponto, Caio. Assim, eu tenho 60 e poucos anos e eu vejo assim, movimentos pendulares na história, sabe? Vai e volta e avança. Eu acho que tudo que está acontecendo, as dificuldades que a academia está passando no momento, vai passar. Sim, porque não é um otimismo barato, não. Tudo vai chegar a seu tempo e, com certeza, você está dando a sua contribuição. Modestamente, todos nós estamos aí dando a nossa contribuição. Cara, um abração, brigadão mesmo. E sempre que você quiser bater papo, só me chamar no WhatsApp lá, a gente grava aí, tá bom? Legal, Deodato. Você falou de outros canais. Lá no site da Anpof, na aba Comunidade, a última vez que eu vi isso, faz uma semana, já tinham 72 sites cadastrados, entre podcasts, sites, canais no YouTube, de filosofia vinculados à Anpof. Né? Vinculados não, mas que submeteram lá para a Anpof fazer a divulgação do trabalho. Então, depois, se você quiser, quem estiver assistindo, lá no site da Anpof, na aba Comunidade, tem lá uma lista com vários outros canais e podcasts, enfim. Legal. É isso, eu também só tenho a agradecer e eu compartilho também desse seu... talvez seja um otimismo ativo, né, no sentido que a gente tem que continuar lutando, né? Mas eu insisto num pessimismo histórico de saber que, historicamente, as coisas sempre podem piorar, né? Embora a gente tenha que lutar para que não aconteça. Legal, legal. Ô, Caio, abração, a gente volta a se falar, tá bom? Tá bom, Deus. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.